pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano, corrigindo o livro na página 302, a Corte Portuguesa no Brasil. A chegada da corte, né, de Portugal ao Brasil, fugindo lá das tropas de Napoleão Bonaparte. Vamos lá, questão número 1. Identifique o motivo para a chegada da família real no Brasil. Letra C, o bloqueio continental. Tá? Que o Napoleão Bonaparte mandou fazer o bloqueio continental na Europa e Portugal não vai obedecer e assim ele vai ser invadido pelas tropas de Napoleão, então assim a corte vai vir para o Brasil, com apoio, claro, da Inglaterra. Número 2. A corte portuguesa se estabeleceu em qual cidades após desembarcar em Salvador? Quando a família real chegou, primeiro ela saiu do comboio, né, que estava vindo para o Brasil e acabou parando lá em Salvador, que a intenção era chegar aqui no Rio de Janeiro, mas foi parar lá em Salvador. Então é a letra B, Rio de Janeiro. Aí depois que ele foi lá, a abertura dos portos, né, para as nações amigas, aí D. João VI vem para o Rio de Janeiro. Questão 3. Em abril de 1808, D. João decidiu revogar o alvará de 1775 que proibia, questão é a letra A, funcionamento das indústrias e manufaturas no Brasil. Isso para favorecer as manufaturas inglesas, tá? Então, nesse acordo com D. João, né, o príncipe regente, com os ingleses, tá? Ele vai fazer essa revogação aí. Questão número 4. Identifique a alternativa que apresenta uma instituição que não foi criada no período joanino. É o letra E, Palácio do Catete, que na realidade vai ser, que a gente não vai estudar agora, mas na proclamação da República, anos no segundo mandato do Prudente de Moraes, ele vai comprar um casarão que vai ser o Palácio do Catete, ou conhecido como Palácio das Águias, tá? Número 5. Que episódio ocorrido em 1817 teve como objetivo formar uma república independente no Nordeste? É a letra C, Revolução Pernambucana. Questão número 6. Na história do mundo ocidental, o ano de 1808 merece destaque por concentrar um grande número de acontecimentos e fenômenos relevantes. Dentre eles, a questão correta é a letra A instalação da corte portuguesa no Brasil e o início da guerra entre França e Espanha. É que vai acontecer o seguinte: D. João VI vai fugir das tropas de Napoleão e Napoleão invade a Espanha, né, destronando o rei espanhol e colocando o seu irmão Dom José no lugar lá no reino espanhol e sendo coroado como Dom José I. E quando o exército francês chega em Portugal, a corte já está a caminho aqui do Brasil. Questão número 7. A chegada da família real ao Brasil trouxe incrementos à vida cultural e modificações de ordem política e administrativa, com reflexo na economia. Considerando a primeira metade do século XIX, é correto apontar como exemplo de medidas adotadas, questão correta é a letra E, a criação de instituições científicas, artísticas, financeiras e algumas ainda existentes. Temos aí, quem está falando aqui, foi a criação do Banco do Brasil, criação da Biblioteca Real, Jardim Botânico. Na realidade, ele não fez isso para os colonos, né? Eles fizeram isso, né? D. João, ele vai fazer isso para abrigar e a corte ficar mais à vontade aqui na colônia, né? Questão número 8. A família real e a sua corte chegaram ao Brasil em 1808, trazendo dependências econômicas e dívidas com a Inglaterra. A abertura dos portos a todas as nações amigas significou o comércio irrestrito dos produtos vindos de Manchester, Londres e Liverpool para o Brasil. Com relação à transferência da corte de D. João, é correto afirmar, questão correta é a letra A, instalou no Brasil a estrutura do Estado português, reforçando a autonomia e a unidade da colônia. Questão número 9.
A abertura dos portos no Brasil logo após a chegada de D. João VI, não é D. João VI, tá, gente? É D. João Príncipe Regente. Foi responsável pela entrada no país de uma grande quantidade de mercadorias inglesas que passaram a dominar o mercado brasileiro. Essa situação decorreu, a questão correta é a letra A, da assinatura de tratados com a Inglaterra que permitiram a importação desses produtos. Então, quer dizer, os ingleses queriam vender aqui para a colônia, né? Questão 10. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1815, está ligado à questão correta, é a letra E. Necessidade de legitimar a representação de Portugal no Congresso de Viena, porque em 1815 foi a retirada, né, de Napoleão Bonaparte depois do governo dele dos 100 dias, tá? Então teve o Congresso de Viena e Portugal tinha que mandar um representante. Então, como D. João ainda estava aqui, né, D. João VI aí já tinha sido coroado, que é com a morte da sua mãe, Dona Maria I, e então aí ele vai ter que mandar um representante, e para mandar esse representante teve que conhecer o Brasil como um estado, não como colônia, tá? Vamos lá, falei questão número 11. A primeira medida tomada pelo regente D. João ao chegar ao Brasil foi decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Tal fato, questão correta, é a letra A, significava a prática do fim do pacto colonial. O pacto colonial era que a colônia Brasil tinha um monopólio e só podia negociar com a sua metrópole, que era Portugal. Com a corte chegando aqui no Brasil, então o Brasil se torna agora o Estado português. Então, por isso que acaba o pacto colonial. Questão número 12. Leia o fragmento abaixo atentamente. Em seguida veio a mãe de D. João, em seus 73 anos, a rainha Dona Maria I. Dizem que quando a carruagem corria para as docas, ela teria gritado: "Não vá tão depressa, pensarão que estamos fugindo." Ao chegar ao porto, ela teria se recusado a descer. Isso aqui dizem, né? Esse episódio, a gente não sabe se realmente existiu, aconteceu ou não, mas disseram realmente que ela subiu na carruagem, o cocheiro correndo em direção ao porto, e ela falou: "Ó, cocheiro, por que estás a correr tanto? Parece que estamos a fugir de alguém." E na realidade estava fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Vamos lá, o episódio narrado acima está relacionado com a letra a fuga da família real portuguesa para a colônia brasileira. Questão 13. No processo histórico da chegada de D. João VI e de sua corte ao Brasil, não foi D. João VI, gente, foi D. João Príncipe Regente, ele ainda não era rei de Portugal. Questão correta seria a letra C. Os valores da monarquia portuguesa foram preservados por meio da prática de fidelidade ao governo, como a cerimônia do beijamão, tá? Antigamente as pessoas tinham até esse hábito, né, de beijar a mão de padres, e até na educação antiga eu cheguei a pegar um pouco disso. Não sei se o pai de vocês ainda fala ou pratica esse tipo de cerimônia, não, né? Mas de praticar essa parte da educação, na qual, para você cumprimentar um tio, um avô, a avó, até a própria mãe, o pai, dava a benção e beijava a mão. E assim os pais, os avós, assim abençoavam a pessoa. Eu fui educado assim. E isso tudo também tinha na corte portuguesa. 14. O impacto vinha da família real portuguesa para o Brasil implicou alterações significativas para a cidade do Rio de Janeiro, que se prolongaram durante todo o período conhecido como joanino. Essas alterações produziram uma nova dinâmica socioeconômica e redefiniram em vários aspectos a inserção da cidade no contexto internacional. Uma função urbana associada a essa nova inserção está indicado em
Letra C. Principal porto brasileiro relacionado à importância legal de manufaturas britânicas. Questão 15. No Brasil joanino, isso aí é a 15. No século XVIII e início do século XIX, a insatisfação com as metrópoles gerou uma sequência de acontecimentos dirigidos à libertação das antigas colônias. Sobre esse contexto, é incorreto afirmar que a questão correta é a letra A. No Brasil joanino, a autonomia da indústria local era fomentada por regulamentos e assinada entre Portugal e a Grã-Bretanha. Questão 16. Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte anunciou o bloqueio continental à Inglaterra, estabelecendo que nenhum país europeu poderia comercializar com os ingleses. O rei de Portugal, pressionado, o rei não, a rainha, quem era, ou melhor, o príncipe regente Dom João, né? Pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa e apoiado pela Inglaterra, fugiu para as colônias portuguesas na América para esperar a situação se normalizar. Em relação à presença da família real portuguesa no Brasil, é correto afirmar que, letra D, a chegada no Brasil de Dom João VI, não era Dom João VI, apesar do livro colocar aqui a letra D, né? Dom João VI não, Dom João, príncipe regente. Tratou logo de cumprir o prometido aos ingleses e decretou a abertura dos portos em 1808 para as nações amigas comercializarem diretamente com a colônia. Então, na realidade, aí é Dom João, príncipe regente, ele ainda não era rei. Questão 17. As guerras napoleônicas e invasões francesas na Península Ibérica resultaram na transferência da corte portuguesa e de setores dirigidos ao Estado português para o Brasil, criando uma situação inédita para a principal colônia portuguesa. Entre as mudanças trazidas é assinale a opção que expressa a opção verdadeira. É a letra D, tá? A abertura dos portos em 1808, o Tratados Comerciais assinado em 1810, resultando na prática no fim da exclusivo colonial português em benefícios dos interesses econômicos ingleses. Questão 18. Em 2020, o Rio de Janeiro comemorou 455 anos de sua fundação. Ao longo dos séculos, a cidade passou por uma série de mudanças e transformações que resultaram na capital do estado que temos hoje. Dentre essas mudanças, podemos criar, questão correta é a letra C, surgimento de ruas e o alargamento de algumas já existentes, a criação das instituições por Dom João VI a partir de 1808, aí de novo Dom João, príncipe regente, depois Dom João VI, como Jardim Botânico, Biblioteca Real, tá? Então a questão correta é a letra C. Questão 19. A atuação de Napoleão Bonaparte na Europa teve desdobramentos diretos sobre o Brasil. Portugal posicionou-se contrariamente aos interesses franceses ao desobedecer ao bloqueio continental. A resposta francesa à atual política de Portugal foi assinado o Tratado de Fontainebleau com a Espanha. A respeito de desdobramento advindo das negociações entre França e Espanha, é correto afirmar que Dom João, rei de Portugal, não, Dom João, príncipe regente, tá? Na realidade, esse tratado era que o rei espanhol, junto com Napoleão Bonaparte, ia dividir Portugal entre esses dois países. Mas isso acabou não acontecendo, que Napoleão acabou invadindo a Espanha e colocando seu irmão lá, Dom José, depois Dom José I, como rei espanhol. Vamos lá, a questão correta é a letra E, previu o enfrentamento com Napoleão Bonaparte, razão pela qual assinou com a Inglaterra um acordo secreto para preservar a corte e conservar suas colônias, tá? A questão 19. Questão 19, isso. Agora a questão
20. Eu, príncipe regente, faço saber que os presentes ao alvará virem, que, desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo um dos mananciais delas as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda qualquer proibição que haja a esse respeito no Estado brasileiro. Tá? O projeto industrializante D. João, conforme expressou no alvará, não se concretizou e caracterizou desse período e explicam esse fato. Questão correta é a letra B. Pessoal, a gente fica por aqui. Espero aí que vocês tenham corrigido e pego aí um pouquinho da nossa explicação. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!